Olá, hoje nós vamos estudar as equações irracionais. O que são, como se resolvem equações irracionais. Para ser considerada uma equação irracional, é necessário que se apareça na equação o radical, tá? Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quarta, pode ser, não interessa o índice da raiz. O que interessa é que exista uma raiz, tá? Então vamos lá. No caso desse primeiro exemplo, nós temos uma raiz quadrada, certo? Então, mesmo não aparecendo, a gente sabe que o índice dessa raiz é 2. Então, como que a gente resolve uma equação irracional? Aqui está o passo a passo. Então, a primeira coisa é isolar o radical. Como assim isolar o radical? Isolar o radical significa deixar este radical todo sozinho em um dos membros da equação. Ou seja, ou no primeiro membro, que é o antes do igual, ou no segundo membro, que é depois do igual. No caso, fica muito mais tranquilo a gente só tirar esse menos 4 daqui e passar lá para o segundo membro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir 7x mais 2 dentro do radical é igual, estava diminuindo 4, vai para lá somando 4. 0 mais 4 é 4. Tudo bem? Fizemos o primeiro item. Olha, o radical ficou sozinho antes do igual, certo? Beleza. Depois, elevar os membros ao quadrado. Isso significa que eu vou fazer assim, ó. Eu vou repetir o que eu tenho de um lado, o que eu tenho do outro, e vou elevar esses dois membros ao quadrado. No caso, ao quadrado, por quê? Porque o nosso índice é 2. Se fosse cubo, a gente elevaria os dois lados ao cubo. Se fosse raiz quarta aqui, índice 4, a gente elevaria os dois lados à quarta potência, tá? Então, esse elevar os membros ao quadrado depende da situação, tá? Muito bem. Mas a gente tem que elevar uma potência. E qual que é a potência? O índice da raiz. Lembrando que, vocês lembram que a gente já estudou isso, né? Se você tem raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que não fazer nada com esse número. Fica raiz quadrada de 25, porque 5 ao quadrado é 25, e raiz quadrada de 25 é 5. É porque a potência e o radical, né, a raiz quadrada, é uma operação contrária da outra, né? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Ó, se eu estou tirando raiz e elevando ao quadrado, é como se eu não fizesse nada. Quem que vai sair daqui? 7x mais 2. E do outro lado? Quanto que dá 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Agora, ele até escreveu aqui, ó. Resolver a equação do primeiro ao segundo grau. Reduzir os termos semelhantes. Quer dizer, o que é reduzir termos semelhantes e resolver a equação? A gente vai juntar. Se for equação do primeiro grau, a gente isola o x para um lado, que não tem x para o outro. Então, vai ficar assim, ó, 7x igual a 16. O 2 estava somando, vai para o outro lado o quê? Diminuindo. Então, vai ficar 7x igual a 14, ok? 16 tira 2. Daí, ó, tá multiplicando x, vai para o outro lado, dividindo. E qual que é o resultado disso? 14 dividido por 7 é 2. Só que na equação irracional, a gente ainda tem que fazer mais um passo, que é verificar se esta solução satisfaz a equação. Porque pode acontecer de encontrarmos raízes que não satisfazem a equação. Então, olha só, o que eu tenho que fazer para fazer essa verificação? Verificar é eu pegar o valor que eu encontrei para o x aqui, no caso x igual a 2, e substituir lá na equação. Então, vou repetir aqui para vocês, ó.
Raiz quadrada de 7x mais 2 menos 4 igual a zero. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar quem? O valor que eu acabei de encontrar para minha solução. E essa igualdade ela tem que acontecer. A gente não encontrou que x é 2? X não é 2? Então, vou colocar aqui, ó, 2. Então, vamos resolver isso daqui. Como que fica ali? O que a gente tem? 7 vezes 2, 14, mais 2, menos 4 é zero. Quanto que dá 14 mais 2? Então, raiz quadrada de 16 menos 4 é zero. Qual que é a raiz de 16? 4. Menos 4 é zero. 4 tira 4, zero é zero. É verdadeiro. Então, significa que a solução disso daqui realmente é 2. Pode acontecer da gente não encontrar coisas falsas? Pode, tá? Pode acontecer. Outro detalhe que vocês vão ter que entender, que sempre que eu chegar estou fazendo uma verificação, eu encontrei lá que raiz quadrada de 16 é igual a 4, por exemplo, né? Mas o Nilson me perguntaria assim, ó, mas professora, raiz de 16 não é mais ou menos 4? Nos casos das equações irracionais, a gente sempre vai considerar o positivo, ok? Sempre o positivo. Então, a raiz de 16 é sempre 4 positivo. Se vocês chegassem numa coisa assim, raiz de 16 é igual a menos 4, isso daqui a gente ia considerar falso, ok? Muito bem, vamos para o próximo exemplo.